Olá, alunos da Escola Municipal Menezes Cortes. Eu sou o professor Diogo, de Ciências e regente da Sala de Leitura Cazuza, e estou aqui no centro da cidade. Atrás de mim está a Casa França Brasil e eu quero mostrar para vocês hoje uma exposição sobre Van Gogh. A Casa França Brasil se localiza bem do lado aqui do CCBB, que eu estou mostrando para vocês, e lá atrás, no meu fundo, está a Candelária, para vocês se localizarem. Vamos entrar? A exposição se chama Van Gogh e seus contemporâneos. Aproveite para fazer junto comigo uma leitura das imagens que serão apresentadas nesta videoaula. Nesta primeira sala, podemos observar uma linha do tempo e um painel introdutório que apresenta a exposição. Aqui diz que o diferencial desta exposição em relação às anteriores sobre Van Gogh é o fato que esta é imersiva. Já já você vai descobrir o que significa isso. Esse título, A Maldição Pós-Impressionista, nos traz um texto bem curioso que vai nos mostrar que os pintores do final do século XIX e início do século XX viviam à margem da sociedade, no que diz respeito às artes e das grandes dificuldades enfrentadas durante a vida. Muitos deles, inclusive, tiveram um fim de vida bastante dramático. Ao lado do painel introdutório está a linha do tempo que traz os acontecimentos mais importantes da vida de Vincent van Gogh, começando por seu nascimento em 30 de março de 1853 na Holanda, parando de estudar em 1868 para no ano seguinte ser contratado para trabalhar numa galeria de arte. Nessa filial, ele é transferido para Bruxelas, Londres e Paris. Em 1876, ele começa a se dedicar bastante aos estudos religiosos e se torna missionário em um vilarejo de mineração na Bélgica em 1878. Sua forte relação com a pintura começou somente em 1881. 2 anos depois, ele volta a morar com seus pais devido a dificuldades financeiras. Em 1885, pinta um quadro chamado Os Comedores de Batatas e conhece as estilogravuras japonesas, que passam a marcar sua vida. Em 1886, ele se muda para Paris e depois passa a pintar ao ar livre. Devido a problemas psiquiátricos, Van Gogh corta sua própria orelha no ano seguinte, indo se internar procurando tratamento. Porém, ao sair para pintar em um campo, acaba atirando contra o próprio peito em julho de 1890, morrendo 2 dias depois. Nessa primeira sala de exposições e ao longo da linha do tempo, podemos observar alguns painéis digitais que mostram e comentam obras de Van Gogh, como Noite Estrelada e Terraço do Café à Noite, e também de artistas contemporâneos a ele, como Gauguin, Cézanne, Degas, Manet, dentre outros. Vamos agora conhecer quem são os artistas contemporâneos de Van Gogh, ou seja, que viveram aproximadamente na mesma época que ele, entre o final do século XIX e início do século XX. Foram considerados pós-impressionistas e também tiveram alguma relação, mesmo que pouco ou rápida, com Van Gogh, chegando a conhecê-lo pessoalmente. São eles Paul Gauguin, Chaim Soutine, Henri de Toulouse-Lautrec, Paul Cézanne e Amedeo Modigliani. Este é o quarto de Van Gogh em Arles. Essa é uma instalação em tamanho real representando uma obra de Van Gogh chamada Quarto em Arles. Os vibrantes, né? Aqui, os visitantes se sentem fazendo parte em todas as suas dimensões. Esta obra é uma das mais famosas de Van Gogh, finalizada em outubro de 1888. Ela retrata um quarto limpo e arrumado, onde ele morou e que foi pintado em 3 versões. Repare agora nas 3 versões do quadro e tente encontrar as diferenças. Preste atenção na cor do chão, os retratos pendurados nas paredes, as cores dos travesseiros, o tom de azul nas paredes e o cabideiro, que mostra a posição das camisas. Nessa obra, nós conseguimos observar a harmonia e a combinação das cores, os tons uniformes e a utilização das cores complementares por Van Gogh, além do branco com o preto, que dá uma suavizada. Van Gogh era um artista considerado pós-impressionista, porque além dele se preocupar com a influência das luzes, das sombras, sobre as paisagens, sobre os objetos, ele também queria retratar em suas obras a impressão que ela causava com as emoções, com os sentimentos.
Van Gogh também costumava retratar paisagens e elementos da natureza em suas obras, como, por exemplo, o cipreste aqui, que é um vegetal muito comum em países de clima temperado, países de clima frio, e, se a gente observar, aparece em várias de suas obras. Além dos ciprestes, né, de campos, de plantações, Van Gogh também gostava muito de um tema, que a gente também costuma falar muito nas aulas de ciências, que é a astronomia. Esta aqui é uma das obras mais famosas de Van Gogh, que se chama Noite Estrelada. Ela foi pintada numa época que Van Gogh estava internado. Durante a madrugada, ele acordava bem cedinho para poder olhar a paisagem e retratar essa imagem. A gente vê que aqui ele representa as estrelas, a lua minguante, e dizem os astrônomos que ele também representa um astro aqui, que é um planeta chamado Vênus. Este aqui atrás de mim é o último quadro pintado por Van Gogh e se chama Campo de Trigo com Corvos. Reparem nas pinceladas grossas, fortes, que caracterizam as obras do quadro de Van Gogh, bem característico do impressionismo, pós-impressionismo. Esse quadro foi pintado já quase nos últimos dias que Van Gogh viveu e tem um tom bastante melancólico. Dá uma olhada. É como se ele estivesse se despedindo. Agora nós vamos entrar na sala imersiva, que é o grande destaque dessa exposição. Vamos lá? E o que seria então uma sala imersiva? Logo que entramos, vemos que é um local fechado, escuro, onde existem projeções de fotos e de vídeos em todas as paredes e no chão. A projeção é acompanhada de sons que ajudam a contar a história. Nesse caso, as obras de Van Gogh e de seus contemporâneos também. Onde quer que você esteja localizado na sala imersiva, você consegue visualizar uma das projeções, pois elas se repetem nas paredes opostas. Como os sentidos da visão e da audição ficam mais ativos nessa sala, o visitante fica com a impressão de que está imerso no mundo que está sendo transmitido, ou seja, ele sente que está de fato participando de todas as cenas. Nesta sala imersiva, nós observamos não apenas obras de Van Gogh, mas também de outros artistas contemporâneos que foram comentados anteriormente. Mas o que nós vemos em comum nesses artistas pós-impressionistas? Várias características. O fato de terem morado parte de sua vida na França, uma certa inquietude em seu comportamento, indiferenças críticas da época, falta de reconhecimento de seu talento, uma vida boêmia, falta de compreensão de sua arte de uma maneira geral. Enfim, eram homens não convencionais para a época, porém sensíveis, pois buscavam na arte um conforto para sua vida agitada. Conheça agora 6 curiosidades sobre Van Gogh. Primeira, um ano antes dele nascer, no mesmo dia, sua mãe teve um bebê natimorto. Seu nome também era Vincent. Segundo, com 16 anos, ele começou a trabalhar na filial local da empresa Goupil, graças a seu tio. Terceiro, durante sua experiência missionária em Borinage, na Bélgica, já demonstrava um comportamento antissocial. Quarta, ele começou sua carreira de artista de forma autodidata aos 26 anos. Quinta, seu irmão Theo foi seu grande amigo, sempre o apoiava e o ajudava financeiramente. Sexta, após seu pai morrer em 1885, mudou-se para Paris, modificou sua forma de pintar e passou a utilizar cores mais claras e vibrantes em seus quadros. Agora saindo da exposição, o que será que nós temos aqui? Olha, uma obra muito também famosa e bonita de Van Gogh, que inclusive está sendo representada pela minha camisa, ó, e essa daqui, ó. Esse aqui é o famoso quadro dos girassóis de Van Gogh, e assim como o quarto de Arles, ele também tem várias versões que Van Gogh fez de alguns quadros retratando essa temática.
Repare como ele é bonito. Esse quadro daqui não foi pintado por Van Gogh, mas sim por Paul Gauguin. Ele retrata justamente Van Gogh pintando girassóis. Dá uma olhada. Tentou representar o Van Gogh aqui fazendo o quadro que eu acabei de mostrar para vocês. Esse painel daqui é justamente para fazer uma representação dos girassóis de Van Gogh. É uma homenagem aos vários quadros que ele produziu. Em seus quadros, Van Gogh não retratou apenas paisagens e elementos da natureza. Ele também pintou pessoas próximas, como carteiro, algumas crianças e bebês. Além disso, ele fez alguns autorretratos, como esse daqui do meu lado. Então é mostrando esse autorretrato de Van Gogh que eu termino a nossa videoaula com leitura de imagens. Alunos, essa exposição sobre Van Gogh não é a única que está acontecendo no Rio de Janeiro. Eu também visitei uma outra exposição imersiva na Barra da Tijuca. E agora, enquanto eu vou apresentar para vocês livros que têm essa temática sobre a vida de Van Gogh, a obra dele e outros artistas impressionistas e pós-impressionistas, vão aparecer aqui do lado imagens dessa exposição imersiva que eu participei. Vamos começar então pelos livros que abordam arte relacionado com esse movimento e vários outros. Nós temos aqui na sala de leitura 2 livros sobre esse tema, que são Tudo sobre Arte e Arte Comentada da Pré-História ao Pós-Moderno. São livros que vão falar sobre arte em geral, você vai aprender sobre os vários movimentos artísticos, inclusive pós-impressionismo, e você pode pegar esses livros emprestados. Bom, sobre a vida de Van Gogh, nós também temos 2 livros aqui, que se chama Vicente Van Gogh, escrito por, ilustrado também, por Mike Venezia, e esse livro também, Todas as Cores de Vincent Van Gogh. São livros ilustrados e vão contar um pouco sobre a vida dele. E aí é muito legal você ler para conhecer um pouco, pegar os 2 livros emprestados, um de cada vez. Vale muito a pena vocês conhecerem. Nós temos também livros que têm histórias envolvidas com a vida de Van Gogh. Então, o primeiro aqui se chama Sonhos em Amarelo, O Garoto que Não Esqueceu Van Gogh. Foi escrito por Luiz Antônio Aguiar. Ele vai contar a história de um menino que, se ele tivesse conhecido Van Gogh, como é que seria a vida dele. Esse aqui, escrito por Cynthia Hillan, se chama Café Van Gogh. E é muito legal que vai contar a história de um pai com uma filha, uma menininha, né, que eles têm um café chamado Café Van Gogh. E por causa, provavelmente, desse nome, acontecem coisas extraordinárias nesse café. Eles vão relatando aqui nesse livro. E temos também esse livro aqui, quando a gente olha, a gente lembra da obra de Van Gogh, Noite Estrelada. E não é à toa que o nome dele é Uma Noite Muito, Muito Estrelada, escrita por Jimmy Liao. E esse livro, só na capa, já faz referência à obra de Van Gogh. É um livro ilustrado, e eu acho que você vai gostar muito de ler. Uma leitura bem rápida, uma leitura bem divertida, que você vai, além de fazer a leitura do texto, você vai lendo também as imagens e conhecendo um pouco sobre o que o livro conta. Pode pegar. Nós temos também, para quem gosta de outros idiomas, um livro em espanhol chamado El Banco de Piedra, escrita por Maria de los Ángeles Jiménez Garcia e Josefine Sánchez Hernández. Vai falar sobre um roubo de um famoso quadro de Van Gogh e vai contar como é que ele é encontrado depois. Pode pegar porque o livro é fino, apesar de ser espanhol, tem um vocabulário, você pode ler também com a ajuda, né, de um dicionário. Eu acho que vai ser uma leitura muito, muito fácil para você, é um grande desafio. E agora, sobre outros artistas, né, impressionistas, nós temos 2 livros sobre Paul Gauguin, que eu mostrei no vídeo para vocês, né? Esse aqui vai contar a história dele, da vida dele toda, é um livro que não é ilustrado, foi escrito por Pierre Daix. E você, se você gosta de ler biografias, esse livro é ideal para você. E o outro livro que nós temos sobre Gauguin é um livro ilustrado, né, que se chama Gauguin e as Cores dos Trópicos, escrita por Berenice Capati e Eva Adami. Esse vai contar aqui a história dele e sua relação lá com o povo do Oriente, o povo asiático, onde ele esteve durante um tempo. Isso influenciou muito a pintura dele, tá bom? Então é isso que eu deixo para vocês. Espero que vocês venham pegar os livros, como eu sempre falo, e estou aguardando aí. Se puder também, dar uma passada nas exposições imersivas do Van Gogh. É isso aí, um abraço, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.